A paz do Senhor a todos. Quero aqui saudar em primeiro lugar ao pastor Itamar, à missionária Alda, saudar também ao pastor Adamo, os bíblicos da nossa igreja, como Senhor. Quero que Deus continue abençoando a todos. Né? Estamos aqui mais uma vez, numa quarta-feira, como de sempre, trazendo aqui o nosso estudo da palavra. E hoje trazemos aqui um tema bastante importante, ou seja, um tema bastante interessante, não é? Todos os temas são importantes. Um tema interessante que é o mistério, não é? O mistério do Evangelho. Então este é o tema que estaremos aqui compartilhando hoje. De frisar que na primeira semana falamos sobre as heresias, não é? As heresias que haviam na região de Colosso, não é? Na segunda lição falamos aqui sobre o perfil, não é? O perfil dos cristãos de Colosso ou da igreja de Colosso. E na terceira lição falamos nós falamos nós da preeminência, assim que é, não é? A preeminência de Jesus Cristo, o fato de Jesus Cristo ser o primeiro lugar, ocupar a primeira posição, não é? Então, este foi o tema da semana passada que nós falamos e dissemos que ele é o primogênito dos mortos. E quando falamos que ele é o primogênito dos mortos, nós citamos aqui vários exemplos. Dentre todos os exemplos que nós frisamos, um destes que me tocou bastante foi que o Jesus, porque que Jesus é considerado o primogênito dos mortos, né? Vimos aí algo interessante, que Jesus, ele ressuscitou, né? Ressuscitou e nunca mais voltou a morrer. Mas existiram outros que ressuscitaram, não é? Existiram outros que ressuscitaram, falo eu, que Jesus Cristo ressuscitou o filho daquela mulher que havia falecido, não é? Jesus ressuscitou também a filha de Jairo, que havia falecido. Jesus ressuscitou também outras pessoas, mas essas outras pessoas voltaram a morrer. Mas Jesus, quando morre, ressuscita, nunca mais voltou a morrer. Até o dia de hoje ele continua vivo e continua vivendo eternamente. Por essa razão que nós falamos que ele é o primogênito dos mortos. Ressuscitou para viver para sempre. E nós também um dia vamos morrer e vamos ser ressuscitados para viver para sempre. Mas Jesus, ele é o primeiro a fazer isso. Ele é o primogênito, não é? Dos mortos. Com mais detalhe, pode acompanhar aí na live passada, não é? Falamos isso com mais detalhe. E hoje estamos aqui trazendo este tema que há pouco tempo acabei frisando, que é o mistério, não é? O mistério do Evangelho. Este é o nosso tema de hoje. A paz do Senhor mais uma vez a todos que estão acompanhando aí a live, que Deus continue abençoando grandemente a todos, né? É uma grande bênção saber que estamos aí sendo acompanhados e tem pessoas acompanhando a palavra de Deus. Ficamos bastante alegres por isso. E hoje trazemos aqui esse tema e como leitura, semana passada nós paramos no versículo número 23, não é? Onde que dizia que se é que permaneces na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, tornei ministro. Então, este é o versículo número 23 que acabei de ler, do qual nós acabamos de trazendo explicação na semana passada. E hoje estaremos aqui dando continuidade nos nos quatro versículos, não é? Para podermos finalizar. Sim, estamos aqui então, não é? Falando que na semana passada paramos no versículo 23 e vamos continuar no versículo número 24. Vamos seguir aqui com a nossa leitura. Diz o seguinte: regozijo-me agora no que padeço por vós, e a minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é
a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Versículo número 26. O mistério que esteve oculto desde os séculos em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestamos todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresenteis todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Então, esses são os versículos que nós estaremos aqui fazendo o estudo da palavra para o dia 2. Eu quero aqui orar consigo para que Deus venha nos dar entendimento, venha abrir as nossas mentes para podermos compreender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Jeová, por aquilo que o Senhor tem feito. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Sabemos, ó Pai amado, que não somos perfeitos. Mas como diz a sua palavra, o Senhor está nos aperfeiçoando na sua palavra, Jeová. O Senhor está nos aperfeiçoando com o teu Espírito Santo, para que possamos ser semelhantes a teu Filho, Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou, e para a remissão dos nossos pecados. Nós estamos nos tornando cada vez mais perfeitos, para sermos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Nós oramos para que o Senhor, neste momento, Jeová, abra os nossos corações, traga a tua revelação, Jeová, para que possamos compreender a sua palavra, Jeová, eu te peço, Pai amado. Assim como o Senhor inspirou a Davi, e Davi conseguiu escrever salmos, assim como o Senhor inspirou, Jeová, a Moisés, para que ele escrevesse os livros pentateucos, para que ele escrevesse os salmos. Pai, eu te peço, Pai amado, inspire também, Senhor, a nós, que somos os teus ministros, aqueles que o Senhor levantou para poder pregar a sua palavra. Pai, eu te peço, Pai amado, que o Senhor também nos inspire para transmitir a sua palavra. Pai, se incorpora com teu Espírito Santo dentro de nós e faça cumprir a sua obra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, ó Pai amado. Abra o nosso coração, abra a nossa mente. Abra, Senhor, para que esta planta, esta semente, Jeová, que é a sua palavra, venha à terra e ocupe bom lugar em nossa mente, em nosso coração, e possa produzir muitos frutos, como diz a sua palavra. A uma produziu 100, 200 e muito mais. Também nós, Senhor, queremos, ó Pai amado, que esta palavra, Senhor, venha dar efeito, e esses efeitos, Senhor, sejam nocivos, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai amado. E se tem alguém enfermo acompanhando essa live, Senhor, eu repreendo essa enfermidade. Em nome de Jesus. Pai, se tem alguém, Senhor, acomodado, acamado, Senhor, neste momento, Pai, dê cura. E se tem alguém desanimado, Pai, eu te peço, Pai amado, coloque ânimo, Senhor, porque nós sabemos que quando nós estamos desanimados, o inimigo toma um lugar, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai amado, abra a nossa mente, abra o nosso coração, faça-nos perceber a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos aqui fazer o estudo da palavra de Deus nestes versículos, não é? Que nós acabamos aqui de ler. Exato, que nós acabamos de ler. Algo interessante que nós podemos perceber é que Paulo, não é? Paulo era alguém que estava a combater. Veja só que nesta lição de hoje poderemos ver também como Deus usou de forma poderosa este homem chamado Paulo. Paulo, ele no versículo de número, não é?
no versículo do número 24 mesmo, quando ele diz: regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo. Não é? Podemos notar aí que Paulo era um corpo, ou seja, ele sofria as aflições no corpo, não é? Essas aflições que ele dizia, não é? Ele cumpria no corpo físico. O que Paulo disse acerca dos seus mártires já havia sido revelado, ou seja, isto que Paulo estava dizendo aqui, não é? Quando ele diz: eu cumpro os restos das aflições, não é? De Cristo no meu corpo. Primeira coisa que podemos perceber aqui é que Paulo sofria no corpo físico, não no espiritual, não é? Porque espiritualmente Paulo estava bem, espiritualmente Paulo tinha saúde, espiritualmente Paulo era um homem que orava, então Paulo era um homem de saúde espiritual. Mas quando vamos olhar para a parte física, Paulo, na parte física, ele sofria. Sofria por quê? Porque através do Evangelho, a Bíblia vai dizer algo interessante, que por causa do meu nome sereis perseguido, que por causa do meu nome sereis falado mal, que por causa do meu nome muitas outras coisas acontecerão, mas tudo isso por causa de Jesus Cristo. Então o que nós podemos perceber aqui neste primeiro versículo, quando Paulo diz: eu sofro as aflições, não é, de Cristo no corpo, ele estava dizendo que, olha, aquelas coisas que havia sido dito por Jesus, eu agora estou sofrendo, agora eu sofro as aflições, sou chicoteado por causa do Evangelho, agora eu sofro, sou batido, sou perseguido e me falam mal. Por causa de quê? Por causa do Evangelho. Algo que podemos perceber também no Atos dos Apóstolos, capítulo número 15 a 16, quando vamos fazer a leitura. Vamos perceber que antes mesmo, Ananias, não é? Que foi o homem que foi encontrar-se com Paulo, porque acreditamos, nós cremos desta maneira, e a Bíblia confirma que no Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, Paulo saía rumo a Damasco para poder, de certa forma, prender os cristãos. E ele havia levado cartas, ele tinha autoridade naquela época para prender os cristãos. E naquela autoridade que ele tinha, a Bíblia vai dizer que ele sai para poder prender os cristãos na cidade de Damasco. Mas quando ele vai a rumo a Damasco, a Bíblia vai dizer algo interessante, que neste percurso, neste caminho, a Bíblia diz que uma luz brilhou, uma luz como fosse de meio-dia, brilhou. E quando brilha esta luz, era como de meio-dia, a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo apareceu para Paulo mediante esta luz. Por meio desta luz, vai dizendo para Paulo: Saulo, porque naquela época o nome de Paulo não era Paulo, era Saulo. Então Paulo vai dizer: Saulo, Saulo. E ele vai dizer: Senhor. Então Jesus vai dizer: por que tu me segues? Então ele vai perguntar: quem tu és, Senhor? Então Jesus vai dizer: sou eu, o Cristo, não é? Porque aqueles que perseguem, de certa forma, aqueles que perseguem, aqueles que pregam a minha palavra, que anunciam a minha palavra, esses, não é? De certa forma, esses perseguem também a mim. Aqueles que perseguem os cristãos, as minhas palavras falando, né? Aqueles que seguem os cristãos para poder castigar, para poder atormentá-los, para poder prendê-los. Essas pessoas estão perseguindo a Jesus Cristo. Ou seja, aquele que segue o homem de Deus está seguindo a Deus. Aquele que honra o homem de Deus, honra a Deus. Então, Paulo estava seguindo os cristãos. Em outras palavras, Paulo estava seguindo a Cristo para prender. Então a Bíblia vai dizer que Jesus apareceu e ele perguntou: o que tu queres que tu faça? Neste diálogo, Paulo vai perguntar a Jesus: o que tu queres que eu faça? Então Jesus vai dizer para ele: olha, Saulo, entra na cidade de Damasco, lá serás dito o que tens que fazer. E ele entra lá. A Bíblia diz que em outro lugar, Jesus vai encontrar com este homem chamado Ananias. E vai dizer: Ananias, vai na rua tal, tal, porque lá está um homem chamado Saulo. E neste diálogo a Bíblia diz que este homem chamado Ananias assustou, disse: Senhor, não, este homem, eu conheço esse homem está a perseguir a sua igreja. E Jesus vai dizer: não, este homem ali, eu reservei ele tem de saber como é que tem de sofrer por causa do meu nome.
esse homem aí, este que persegue a minha igreja, este homem que anda a perseguir os crentes, eu vou mostrar para ele como tem que sofrer por causa do meu nome. Então eu reservei ele para pregar aos gentios. Então Ananias, vai lá. Então isto que Paulo vai dizer, eu sofro os restos das aflições de Cristo. Então estava previsto, não é? Estava previsto logo lá, antes de ele começar o seu ministério. Isto que ele escreve é como se fosse um resultado daquilo que outrora já havia sido dito, que ele seria o pregador dos gentios. Então, neste versículo primeiro, vamos perceber isso. Vamos perceber que Paulo vai dizer isto, não é? Eu sofro o resto das aflições de Cristo no corpo. Também eu, também você, como qualquer um, aquele que persegue a palavra de Deus ou aquele que prega a palavra de Deus, sofrerão e vão sofrer isto que de certa forma está escrito na Bíblia. Tudo isto vai acontecer por causa do nome de Jesus, como ele disse, por causa do meu nome sereis difamado, por causa do meu nome sereis perseguidos e vos lançarão em prisões. Então Paulo, ele estava sofrendo essas aflições e ele vai dizer aqui, vai dizer. Então, vamos perceber aqui, vamos olhar, não é? Na segunda parte, estamos aqui fazendo o estudo do livro de Colossenses. Vejamos só, algo interessante. No versículo de número... Na segunda parte, no versículo de número... onde diz assim... O mistério, exatamente isto que nós estamos aqui a trazer, não é? Falamos que o nosso tema, vamos falar sobre o mistério, não é? O mistério. O mistério de Cristo, versículo número 25. Versículo número 25 diz o seguinte: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos, de gerações. Vejamos só algo interessante, não é? Vejamos só algo interessante. Que ministro, não é? O mistério, ou seja, o mistério. Ele diz que ele, primeira parte, ele vai dizer: eu sou ministro, como nós lemos aqui no versículo de número 25, não é? Da qual sou feito ministro. Então, o que é este termo ministro? O que quer dizer este termo ministro? Vejamos só, que o ministro, quando fala-se de ministro, ou quando fala-se em ministro, hoje em dia, quando alguém diz que sou ministro, nós, quando vamos olhar, vamos perceber que existem vários ministros, não é? Quando alguém diz ministro, vamos olhar ministro da defesa, ministro de tal, não é? Ministro da cultura, ministro do interior, ministro da saúde, ou ministério da saúde. Então todas essas coisas nós vamos olhar. Mas quando vamos ver ao longo da Bíblia o termo ministro, não é? O ministro, que é citado aqui no versículo número 25, quando Paulo diz: sou feito ministro do Evangelho, vejamos só, a conotação era bem diferente no original. O ministro, o significado ministro, não é? Do grego, serve, ou seja, significa servo, ou seja, diácono, não é? Ou seja, servidor, servival, auxiliar ou ajudante. O termo ministro, ou o termo ministro é traduzido como diáconos, não é? Diáconos, de onde vem diaconia, o ministro que, ou seja, o mesmo que serviço ministerial, ou seja, o serviço ministro. Essas palavras no sentido original estavam sempre voltadas à ideia de servir. Então o que nós vamos perceber aqui é que este termo, não é? Ministro, desde as épocas passadas, quando alguém dizia ministro, quando ouvimos falar ministro, desde o tempo passado, este termo tem a ver com servir, aqueles que servem. E esta palavra, ela é traduzida de lá, que quer dizer
diakonos. E desta palavra diakonos vai surgir uma outra palavra que quer dizer ministro, que quer dizer diácona, diaconia, assim que é, não é? Que tem a ver com aqueles que servem, não é? Vejamos algo interessante, que a palavra ministro está distanciada da palavra obreiro, porque de certa forma, essas duas palavras são bem diferentes, não é? Bem diferentes. Então, o ministro nas igrejas atuais, a palavra ministro, atualmente assumiu outro sentido. Refere-se àquele que é líder na comunidade cristã. Diferencia-se, eu como estava a dizer aqui, diferencia-se, não é? Diferencia-se do diácono, propriamente dito, que na prática é o obreiro. Vejamos só, não é? Que na prática é o obreiro que auxilia os dirigentes na realização, na realidade, nos obreiros do Senhor. Devemos ter a mesma mentalidade, exatamente, a mesma mentalidade de servir, não é? De servir. Este termo não mudou, não mudou. Quando Paulo está a dizer, eu sou feito ministro, Paulo estava querendo dizer o seguinte, eu sou feito aquele que vos serve a palavra de Deus. Eu sou feito aquele que, de certa forma, está para vos servir. O grande exemplo é de Jesus Cristo, quando ele vai dizer assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Quando ele vai dizer, eu não vim para abolir a lei, mas sim para cumprir. Vejamos só. Então, o grande exemplo é dado na pessoa de Jesus. Jesus estava sempre para servir. Quando viam pessoas enfermas, chamavam Jesus, porque somente Jesus é que tinha o alimento, é quem sabia servir essas pessoas, dando-lhes a cura que eles precisavam. Quando via alguém enfermo, chamavam quem? Chamavam Jesus. Por quê? Porque Jesus é quem tinha, de certa forma, é quem tinha aquilo que eles precisavam para servir aquilo que eles precisavam. O que eles precisavam, essas pessoas que, de certa forma, padeciam necessidade, era porque as necessidades delas fossem cumpridas. E algumas eram necessidades visuais, eram cegas. Algumas eram necessidades deficientes, vamos assim dizer, coxos, né? Como na Bíblia diz. E quem sabia servir desta forma era Jesus. E Jesus lhes trazia. E quando nós vamos perceber, quando nós vamos olhar no sentido bíblico, não é? No sentido bíblico, aqui quando Paulo vai dizer, eu sou feito ministro, então Paulo vai dizer, eu sou feito aquele que tem para vos servir. Servir o quê? A palavra de Deus. Como Jesus tinha para servir a cura, como Jesus tinha para servir alimentos para multidões, como Jesus tinha para servir tudo aquilo que as pessoas precisavam naquela época, Paulo foi feito ministro para aqueles que estavam em Colosso, para servi-los com a palavra de Deus. Então, atualmente, este termo ministro não foge daquilo que era. Não foge. Não foge daquilo que era, por quê? Porque até hoje, esses ministros estão para servir o quê? A palavra de Deus. Não foge por quê? Porque esses ministros, até hoje, eles estão para servir exatamente aquilo que o povo de Deus precisa. E o que o povo de Deus precisa é exatamente o que Jesus disse. É exatamente o que Jesus disse, dizendo, não só do pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é a boca de Deus para aqueles que são homens e cristãos de Deus? É a palavra de Deus. E Paulo estava dizendo, eu fui feito ministro para vos servir a palavra de Deus. É exatamente nesse sentido que Paulo vai dizer, sou feito ministro, não é? Deste ministério pelo qual sou feito ministro. Então, vejamos só, este termo até hoje, como eu estava a frisar, não foge. Não foge. Hoje temos ministros na igreja. Meu Deus, é muito forte. É muito forte. Hoje temos ministros também na igreja, não é? Que estão lá para servir a palavra de Deus. E são esses que Deus levantou para nos alimentar, para servir. Então, até hoje temos esses ministros. Não fugiu. Não fugiu. É exatamente isto. Então, vamos fazer aqui o estudo na parte B. Exatamente, na parte B, onde diz assim. Onde diz, versículo número 26.
o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Não é? É exatamente esta parte. Que foi manifesto. O mistério manifesto. Eu me maravilho esta parte, não é? Eu me maravilho. Me maravilho por quê? Porque pude entender algo que há bastante tempo não percebia, não entendia, não é? Não entendia. Vejamos só. No Novo Testamento, a palavra mistério aparece muitas vezes. A maior parte delas nas epístolas paulinas. Ou seja, no Novo Testamento, este termo, não é? Mistério, aparece muitas vezes na carta paulina. Aqui Paulo anuncia aos irmãos de Colossos que aquele mistério que esteve oculto agora foi manifesto aos santos. Vejamos só. Que isto não aparece só, não aparece só escrito no livro de Colossenses. Esse termo mistério, não é? Mistério. Então, esse termo mistério não aparece escrito simplesmente no livro de Colossenses. Ou seja, Paulo não escreveu simplesmente para os colossenses, dizendo o mistério que estava reservado. Paulo não escreveu simplesmente para os colossenses. Quando você vai ler em Romanos, você vai perceber uma coisa interessante. Vai perceber que Paulo também vai usar o mesmo termo. O mistério que estava oculto também foi manifesto. Quando você vai em Éfeso, até falando em Éfeso, não é? Estava aqui a fazer leitura, eu gostaria de fazer leitura com os irmãos sobre esta passagem, não é? Então, quando ele vai falar sobre isso, ele não fala em uma só epístola, não. Ele vai falar em outras epístolas, como aos Romanos, ele vai usar o mesmo termo, o mistério que estava oculto. Quando vamos olhar para o livro de Éfeso, ele vai usar o mesmo termo, assim também como as outras. Ele vai dizer o mistério que estava oculto. E é exatamente isto que nós estamos a dizer aqui hoje, no tema de hoje. O mistério que estava oculto. O que quer dizer mistério? Quando nós vamos olhar no Novo Testamento, quando fala sobre mistério, mistério é como se fosse segredo, não é? Meu Deus, é muito forte. Então, é como se fosse segredo. Então, Paulo estava a dizer, aquele segredo que estava oculto desde muito, foi manifesto hoje. Tornou-se agora uma coisa visível a todos hoje. Então, é o que Paulo estava a dizer, não é? A igreja de Colosso, também as outras igrejas. Quando nós vamos ler também nesta epístola que eu estava a dizer, que vamos fazer aqui leitura dentro de alguns instantes, é exatamente sobre isto, o mistério. Exatamente. Irmãos, esse mistério, qual é o mistério que hoje se revelou? Uma coisa interessante que nós vamos perceber, ou que vamos entender sobre esse mistério que aqui Paulo estava a dizer, é o seguinte. Paulo diz que o mistério estava oculto. As coisas que o olho não viram e ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus revelou, não é? A nós. Exato. Algo interessante que nós podemos perceber neste sentido, ou neste versículo, é algo bastante interessante. Que este mistério que estava guardado, que não foi revelado a muitas pessoas, esse mistério que de certa forma os profetas quiseram entender qual é e eles não entenderam. Esse mistério que os sacerdotes do Antigo Testamento tentaram perceber e eles não perceberam. Esse mistério que muita gente tentou perceber, mas não entendeu, foi reservado a nós. Então, qual é este mistério, não é? Que, de certa forma, foi reservado. E eu quero aqui ler, não é? Quero ler aqui
estes versículos para podermos aqui entender. Diz assim, Efésios, para quem tem Bíblia aí, não é? Efésios, capítulo número 3, versículo de número... vamos começar no versículo número 2, não é? Para podermos compreender este mistério. Se é que tendes ouvidos a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim foi confiada para os outros, pois, segundo a revelação me foi dada, conhecer. Ele vai usar de novo o termo mistério. Veja só. Conforme escrevi resumidamente. Pelo que, quando ledes, podes compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado o conhecimento aos filhos dos homens, mas agora foi revelado aos seus santos apóstolos, profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, veja só, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e comparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Veja, a mim, menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho insondáveis riquezas, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto. Deus criou todas as coisas para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais segundo o eterno propósito de estabelecer em Cristo Jesus o nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleces nas minhas tribulações por vós. Por isso, esta é a vossa glória. Então, vejamos só. Paulo vai quando lemos aqui, vamos perceber que Paulo vai dar resposta, não é? Vai trazer resposta para este mistério que estava oculto desde muito. E o mistério é este. Vejamos só que no princípio, para podermos entender aqui, eu quero trazer aqui esta ilustração, que no princípio Jesus, ou Deus, vai chamar Abraão. Vai chamar Abraão dizendo: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. E Abraão sai sem duvidar e começa a peregrinar em terras alheias. A Bíblia diz que Abraão estava precisando de um filho para que fosse herdeiro de tudo aquilo que possuía. E aproximadamente há 100 anos, Deus vai lhe dar um filho. E a partir desse filho, que é chamado de Isaac, vai nascer um outro filho, que de certa forma são dois esses filhos, que são o Jacó e Esaú. E deste homem chamado de certa forma Jacó, vai nascer ou vai se criar as 12 tribos. E dessas 12 tribos são conhecidas como as tribos de Israel. E algo interessante que vamos perceber nessas tribos de Israel, o povo de Israel, a Bíblia diz que Deus vai fazer crescer este povo num lugar que não era deles, que era no Egito. E Deus vai chamar Moisés para tirá-los de povo, para tirá-los do Egito para a terra prometida. E eles saem vai sair do Egito para a terra prometida. E quando saem da terra prometida, saem do Egito para a terra prometida, a Bíblia vai dizer que Deus dava-lhes suprimento, ou seja, Deus ia lhes alimentando, não é? Neste percurso. Se eles precisassem de alimento, de comida,
Deus dava comida. Se eles quisessem de água para beber, Deus dava água para beber. Então Deus estava cuidando daquele povo. E a Bíblia vai dizer que Jesus, veja só, povo de Israel, não digo dos outros povos, não. Eu estou a dizer do povo de Israel. Este povo exclusivo de Deus, este povo que de certa forma Deus escolheu para fazer uma nação santa, estava pecando. E quando este povo de Israel começou a pecar, Deus lança eles em cativo. E quando eles se arrependeram, Deus tira-lhes. E eles pecaram de novo, Deus colocava eles em cativo, depois Deus tirava. Então, algo interessante que nós podemos perceber é que Deus tirou-los, né, de cativo. Quando Deus tira eles de cativo, a Bíblia diz que eles continuaram pecando. E a Bíblia vai dizer algo interessante, que de certa forma os profetas começaram a anunciar a vinda do Messias para morrer e perdoar os pecados daquele povo de Israel. Meu Deus, é tremendo. Então, esse Jesus Cristo começou a ser anunciado que vinha o Messias e poderia morrer, porque naquela época matavam um cordeiro para a purificação dos pecados, ou seja, para a purificação do homem. Se alguém estivesse em pecado, era só ir matar o cordeiro e para o sacerdote, e o sacerdote perdoava os seus pecados. Mas agora um cordeiro de Deus estava vindo para morrer por aquele povo. Então, quando o cordeiro vem para morrer para aquele povo, a Bíblia diz que foi sendo anunciado, até que chegou um certo dia que este Cristo que era anunciado, que vinha morrer para perdoar pecado, ele veio. Eu quero fazer aqui leitura, não é, desta passagem para podermos compreender. João, capítulo de número 1, versículo de número 11, para podermos compreender esse mistério, que é o nosso tema de hoje. Vejamos só. João, capítulo de número 1, versículo de número 11, é exatamente onde eu vou começar. Diz assim, versículo número 11. Veio para o que era seu. Quer dizer, Jesus veio morrer para o povo de Israel. Jesus veio morrer para aqueles que eram povo de Israel. Eu não digo para os outros, eu digo para o povo de Israel. Jesus veio morrer para eles. Jesus veio para o que era seu. E os seus não o receberam. Rejeitaram ele. Então, Jesus veio morrer para eles, mas eles não receberam, eles não aceitaram. Mas todos, quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, é exatamente, Jesus veio para o que era seu, para o povo de Israel. Jesus era o que? Jesus era aquele mistério que não estava revelado. Ele veio para morrer para o que era seu, mas os seus não o aceitaram. Mas a Bíblia vai dizer, todos quanto o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, é aqui exatamente onde que o ministério, onde que esse mistério começa a ser revelado. O primeiro mistério é este. Eu posso dizer que são 12 mistérios. O primeiro é o de Cristo, que ninguém conhecia. O primeiro mistério é este, que ninguém conhecia Cristo. Por quê? Porque eles, se conhecessem a Cristo, eles iam exatamente reconhecer a Jesus e não podiam crucificar. Então, eles não reconheceram esse mistério que estava oculto. Mas João vai dizer, nós vimos. Então, esse mistério estava oculto. Jesus veio morrer para o que eram seus. Jesus morre. Quando Jesus morre, a Bíblia diz que ele ressuscita. E quando ele ressuscita, a Bíblia vai dizer algo interessante em outros versículos. Vos colocarei em ciúmes com povo que não era povo. Vos colocarei em ciúmes com aqueles que nada eram.
É exatamente falando dos gentios. Meu Deus, é muito forte. Então, é exatamente falando sobre os gentios. Esse mistério primeiro que estava oculto é de Cristo. Ninguém conhecia Cristo. Mas ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Ele veio para o povo de Israel. Ele veio morrer para o povo de Israel, mas eles não aceitaram. Mas todos quanto aceitaram deles poderam ser feitos filhos de Deus. E algo interessante que vamos entender é que Paulo, quando começa a pregar para os judeus, dizendo que aquele Jesus que vocês crucificaram é Cristo, o mistério que estava oculto e foi revelado a nós, eles começaram a perseguir Paulo. Eles começaram a bater Paulo. Eles começaram a não acreditar no Paulo. Mas quando Paulo foi pregar aos gentios esse mistério que estava oculto, a Bíblia diz que esse mistério que estava oculto foi bem recebido, foi de bom agrado aos gentios. Os gentios receberam esse mistério que era Cristo, que estava oculto. Veja só, esse é o primeiro mistério que estava oculto, que eles não reconheceram. O primeiro é Cristo, que estava oculto. Agora foi manifesto. E eles não conheceram. Mas aos gentios, quando Paulo sai para pregar aos gentios, os gentios que não tinham parte sobre Israel, os gentios que não conheciam a Jesus, os gentios que não tinham aliança com Cristo, quando Paulo sai para pregar esse evangelho a eles, a Bíblia diz que eles começaram a receber e eles começaram sendo batizados com o Espírito Santo. Meu Deus, nós, tanto como você, não tínhamos parte desse mistério, não tínhamos parte, não éramos coerdeiro com Cristo, mas por causa do seu sangue, mas por causa da remissão do seu sangue, ou seja, por causa do perdão dos pecados, passamos a ter parte com Cristo. Esse é o primeiro mistério que é revelado, não é? Este é o primeiro, ninguém conhecia, foi manifesto. Agora, o segundo mistério que é revelado ou que é manifesto é exatamente este que Paulo vai dizer aqui, onde nós acabamos de ler, não é? Esse mistério. O que Paulo estava dizendo aqui, neste livro que nós acabamos de ler, aqui em Éfeso, quando ele vai dizer, agora vocês são coerdeiros com Cristo, não é? São coerdeiros. Paulo estava a dizer o seguinte, vocês precisavam entender que outrora vocês não tinham parte, mas agora vocês têm parte com Cristo. Tem parte por quê? Porque ele morreu na cruz. Não é? Ele morreu na cruz. E quando ele morre na cruz, vai dar acesso aos gentios poderem ter parte. Eu, tanto como as outras pessoas, não tínhamos parte. Mas agora, por causa desse mistério, que da primeira parte abrimos, que é Cristo, passamos a ter acesso. E o segundo mistério que Paulo vai dizer aqui, dizendo o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos. Então, esse mistério que ele está a dizer é Cristo. O mistério que não se conhecia, agora se manifestou. Se manifestou não simplesmente aos judeus. Agora esse mistério não se manifestou simplesmente com aqueles que têm parte, mas também se manifestou com aqueles que também não tinham parte. E agora vai se cumprir aquela palavra que de certa forma nós entendíamos. Vos colocarei em ciúme com o povo que não era povo, que somos nós. Exato. Então esse mistério vai se revelar, vai se manifestar. E outro mistério é exatamente este. Quando vai dizer que nós somos coerdeiro, não é? Que nós somos coerdeiro. Antigamente, ou desde o princípio, era o plano de Deus. Era o plano de Deus. Sacrificar um para o bem-estar de todos. Era o plano de Deus. Porque desde o princípio, eu quero acreditar que os gentios tinham algum lugar. Tinham um lugar no reino de Deus. Nós, os gentios, que não somos povo de Israel, quero acreditar que tínhamos um lugar no reino de Deus. Só que
para nós termos este lugar no reino de Deus, era necessário um sacrifício. E este sacrifício tinha a ser feito com sangue. Não era preciso pagar dinheiro, um montão de dinheiro, malas de dinheiro, não. Não era preciso um montão de ouro, não. Não era preciso um montão de prata, não. Mas era sangue. Como vai dizer em Hebreus Paulo, que nenhum pecado é perdoado sem derramamento de sangue. Então, era necessário derramamento de sangue para que os gentios tivessem novamente o lugar no reino de Deus, podemos assim dizer. Quero acreditar. E este sacrifício foi feito na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando ele faz esse sacrifício, os gentios passaram a ser co-herdeiros com Cristo. Meu Deus, é muito forte. Então, este é o mistério que estava oculto, que ninguém sabia. O primeiro era que Cristo se manifestou. Cristo, muita gente queria conhecer a Cristo. Há um profeta, não é? No livro de Lucas, que queria ver, não é? Queria ver, se a memória não me falha aqui, é chamado de Simão ou Simeão, não é? Que queria ver a Cristo. E Jesus disse para ele: você não vai morrer sem primeiro ver o Cristo. E ele viu Cristo e de certa forma viu Cristo e ele morreu em paz, vamos assim dizer, não é? E morreu em paz. Então, este mistério, muitos profetas queriam conhecer a Jesus, que é o mistério. Muitos profetas e sacerdotes queriam conhecer esse mistério. Mas não foi-lhes dado, não foi-lhes dado esse privilégio de conhecer esse mistério, que era Cristo. Mas a nós foi manifesto esse mistério que é Cristo, e Paulo foi feito pela vontade de Deus ministro deste mistério. Então o que Paulo está a dizer aqui, quando ele diz: eu sou feito ministro deste mistério. Meu Deus, é muito forte. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Então, é exatamente o que Paulo estava a dizer, que nós somos ministros. E quando vamos olhar, agora nós os gentios temos lugar com Cristo. Então, vamos olhar aqui para a outra parte, no versículo de número 28, não é? Diz assim, no versículo 27, não é? Para podermos entrar no 28, 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo. Veja só, ele está dando resposta, não é? Aos quais Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, respondendo que o mistério era Cristo. Não é? Então, vejamos só, como está declarado no versículo número 26 e 27, este mistério é Cristo em vós, a esperança da glória na Bíblia. Um mistério é uma verdade encoberta que Deus, na sua presciência, soberania e propósito, se compraz em revelar no devido tempo. Não tem nada a ver com ritos não tem a ver com ritos ou cerimônias, não é? Mas esse mistério que Deus tinha a revelar é Cristo. Agora vamos olhar aqui no versículo número 28, não é? Depois de terminado, estamos a correr para o fim. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Anunciamos a Cristo, o mistério de Deus, agora revelado, não pode ficar confinado em alguns homens, não é? De certa forma, nações ou povo, dias presentes, a igreja do Senhor precisa anunciá-lo de toda parte. É exatamente isto
Esse mistério que estava oculto, que muitos profetas, muitos sacerdotes e muitos homens de Deus, outrora no passado, no Antigo Testamento, quiseram entender, quiseram perceber e quiseram ver esse mistério, e não foi dado a conhecer, foi manifesto a nós, que é Jesus. E estamos a entender que esse mistério agora não pode ficar simplesmente conosco, não podemos esconder simplesmente. Não, temos que anunciar aos outros, temos que pregar aos outros, não é? Temos que pregar aos outros. É exatamente o que nós estamos a entender aqui. Não pode ficar simplesmente. Então, quando estamos a falar aqui, não é? Quando Paulo vai dizer no versículo, na parte B, não é? Quando ele vai dizer aqui, dizendo o seguinte, dizendo todo homem perfeito em Cristo. O que Paulo estava querendo dizer é o seguinte: não que o homem na terra seja perfeito. Não, não é isso. Quando você vai ler em João, 3 João, ou seja, 1 João vai dizer aí, até a estatura perfeita do varão perfeito, como Cristo. Então, o que estava a dizer é o seguinte, é que, como eu dei exemplo na semana passada, não é? Dizendo que o que nos torna semelhantes a Deus não é o ser físico, mas o interior. O ser interior por quê? Porque o nosso corpo espiritual, ou o nosso ser espiritual, é renovado dia após dia. É Deus quem renova, é Deus quem faz isso. Então, Deus, Ele, dia após dia, vai aperfeiçoando o nosso ser interior. Por fora, eu sou finés físico, não é? Sou físico, mas por dentro, Deus, com o seu Espírito, vai me aperfeiçoando, vai me tornando perfeito. Se eu era um homem com ódio, eu não vou deixar ódio de hoje para amanhã. Não vou deixar de ser alguém ganancioso de hoje para amanhã. Eu não vou deixar de ser um homem invejoso de hoje para amanhã. Eu não vou conseguir deixar de ser um homem pecador de hoje para amanhã. Eu não vou. Mas Paulo, quando está a dizer homem perfeito em Cristo, ele estava dizendo o seguinte, que Cristo é quem vai trabalhar em vocês. Que cada dia Ele, através da sua palavra, vai vos aperfeiçoando. Quer dizer, na medida que você vai lendo a palavra de Deus, Ele vai te tornando perfeito. Na medida que você vai orando, Ele vai te tornando perfeito. Na medida em que você vai falando com Deus, Ele vai te tornando perfeito. E até ao dia que Ele quiser vir, ou o dia que está programado Ele a vir, vai te encontrar perfeito. É exatamente isso que ele estava a dizer quando ele diz todo homem perfeito como Cristo. É exatamente isto que Paulo está a dizer. Não que o homem na terra vai ser perfeito. Não. Aqui na terra nós não vamos ser perfeitos. Aqui na terra tem pecado. Aqui na terra tem muita coisa. Queria falar muita coisa, meu Deus. Então aqui na terra tem muita coisa. Então, para ser de certa forma, para ser perfeito aqui na terra, parece impossível. Mas com Deus é possível. Não é? É possível. Então, é o que Paulo estava a dizer. Não que na terra vocês vão ser perfeitos. Não. Mas a palavra de Deus é que vai vos aperfeiçoar dia após dia. É o que Paulo estava a dizer. Então, vamos aqui no versículo número 29. Estamos a correr para o final, não é? Versículo número 29. Diz o seguinte: para isso que eu também me fatigo, esforçando-me o mais possível. Veja só. Me fatigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficiência, que opera efetivamente em mim. Então, vamos finalizar aqui. Paulo, irmãos, como eu estava a dizer, que na medida que nós vamos orando, na medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, Deus vai nos aperfeiçoando. Então Paulo vai dar uma resposta aqui. Paulo vai dar uma resposta. Vai dizer que é por causa disso. Que é por causa disso que eu me fatigo, eu me desgasto.
com esta passagem me fatigo, eu posso entender algo interessante. Que Paulo era um pregador integral. Quer dizer, ele tinha dia inteiro para ensinar sua palavra de Deus. Todo dia, ele só se dedicava nisso. Por quê? Porque ele queria apresentar o homem perfeito, semelhante a Deus. E ele entendia que para fazer isso, é preciso desgaste físico. É por isso que ele estava lá na prisão. Veja só, ele estava na prisão, mas estava lá escrevendo uma carta para a igreja de Colosso. Está a mandar. Ele está lá na prisão, está a escrever carta para a igreja de Éfeso, para a igreja de tal, para a igreja de tal. Então, ele estava se desgastando para procurar apresentar o homem a imagem, a semelhança de Deus. E ele diz, é por isso que eu me fatigo, é por isso que eu me esforço, é por isso que eu luto, é por isso que eu me desgasto, não é? Esforçando-me. E ele diz mais, segundo a sua eficiência, não é? Tem eficiência e tem eficácia. Quando estamos a falar de eficácia, estamos a falar uma coisa eficaz, é uma coisa firme, forte. Mas quando estamos a falar de eficiência, estamos a falar da flexibilidade, ou seja, da rapidez, da velocidade em que você consegue fazer uma coisa. Não é? Vou dar um exemplo. Um trabalhador, quando é dito para fazer um trabalho, ele procura ser eficiente e ele procura ser eficaz no seu trabalho. Quando estou a dizer eficaz no seu trabalho, estou a querer dizer que ele procura fazer um trabalho forte, um trabalho que dure muito tempo. Por exemplo, este celular, a pessoa que fez com muita eficácia, porque é um celular duro, pode cair no chão, pode entrar na água, o mestre vai reparar, é um aparelho eficaz. Agora, quando vai falar da eficiência, está a dizer o tempo que ele vai levar para construir este trabalho. Então Paulo vai dizer, é por isso que na eficácia que opero, a eficiência, veja só. Então Paulo estava a dizer, eu vou numa velocidade muito forte pregando o evangelho, eu vou numa velocidade muito forte escrevendo as cartas e entregando aos irmãos. Eu vou numa velocidade muito forte para poder, de certa forma, alimentar os homens e as mulheres cristãos numa velocidade tremenda. Eu vou fazendo isso. Então, o que Paulo estava dizendo? Eu vou na eficácia, eu vou na velocidade. Fazendo isso. Que opera efetivamente. Veja só, eu estava falando de eficiência. Está aqui, já está. Veja só. Meu Deus, é muito forte. Então é o que Paulo estava a dizer. Eu vou numa velocidade muito forte para criar cristão forte. Veja só, eu vou na sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo estava dizendo, eu vou numa velocidade muito forte, lutando para criar crentes fortes, crentes que oram, crentes que de certa forma, mesmo vir qualquer coisa, eles não caem, eles ficam firmes. Então eu vou nessa velocidade. É o que Paulo estava a dizer, na eficácia que opera em mim. Quando ele diz eficácia em mim, ele estava a dizer que ele próprio é um cristão que ora. Ele próprio é um cristão firme. Ele próprio é um cristão que não é abalado por qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Quando você vai ler no livro de Atos Apóstolos, capítulo número 25, versículo 26, vai dizer que Paulo e Silas estavam presos. Só com aquela situação era suficiente para ele desistir, para não pregar mais o evangelho. Ele podia sair de lá reclamando, dizendo, olha Deus, eu estou preso aqui por causa do teu nome, eu preguei e você não me dá livramento. Ele podia reclamar naquele momento, era suficiente para ele desistir, só com aquele sofrimento. Mas a Bíblia aqui vai dizer que ele é eficaz em si. Meu Deus! Meu Deus!
Eu quero aqui abrir um parênteses para dizer, irmãos, que de certa forma Deus está nos chamar a ser como Paulo, a ser eficaz em nós mesmos. É o que eu posso dizer aqui, que Paulo estava a dizer que eu em mim, eu sou eficaz em mim mesmo. Eu vou numa velocidade pregando o evangelho, mas eu sou forte. Eu vou pregando aos outros lá, eu vou pregando, anunciando o evangelho numa velocidade muito forte, mas não significa que eu sou frágil. Porque assim, o que não pesa vai numa velocidade muito forte, mas o que pesa para sair é muito difícil. O que pesa, o que é difícil para levar daqui para lá é muito difícil. Mas Paulo vai dizer, eu em mim mesmo sou forte e procuro numa velocidade muito forte fazer cristãos como eu. É o que Paulo está dizendo. E eu acredito que Paulo está nos chamando a sermos cristãos como ele era. Um cristão que se fatiga para pregar o evangelho de Deus. Um cristão que se esforça fazendo o possível para ganhar a alma. Um cristão que é eficiente, que vai numa velocidade. Um cristão que é eficaz em si mesmo, que é forte, que não se abala por qualquer coisa. Meu Deus. Que não se abala por qualquer coisa. Um cristão que, de certa forma, venha o que vier, ele está com Deus. Venha o que vier, ele não desiste de Deus, ele continua com Deus. Um cristão que mesmo tendo emprego está com Deus, não tendo emprego está com Deus, não pagando casa está com Deus, pagando casa está com Deus, tendo carro está com Deus, não tem carro está com Deus, tem transporte está com Deus, não tem transporte está com Deus, tem dinheiro está com Deus, tem roupa está com Deus, não tem roupa está com Deus. É o que Paulo está a dizer. É o que Paulo está a tentar trazer aqui. Que é necessário que eu fazer isso na igreja de Colossos. Ele estava tentando, em minhas palavras, posso dizer que Paulo estava a dizer, olha, eu em mim mesmo, eu sou forte. E eu vou numa velocidade muito forte para fazer cristãos semelhantes a mim. E eu quero que vocês lá, em Colossos, sejam como eu. E como ele diz em outras epístolas, sedes meus imitadores. Meu Deus, é muito forte. Sedes meus imitadores. Ele fala dele mesmo, dizendo, olha, sigam o meu exemplo. É o que Paulo estava a dizer. Então, é o que Paulo está a tentar trazer, é o que Paulo está a tentar trazer até os dias de hoje, para nós. Para nós, Deus está trazendo isso. Jesus está trazendo isso. Jesus está trazendo isso. Eu sou o mistério que estava oculto, agora se revelou. Agora anuncia aos outros. E agora, quando vocês forem anunciar aos outros, vão numa velocidade muito forte, mas vocês mesmos sejam fortes para que quando lá acontecer alguma coisa, vocês não desistam. Para que lá, mesmo sendo chicoteado, mesmo sendo lançado em prisão, não desistam. Sejam fortes em vocês mesmos. E lá onde vocês forem, fazem cristãos exemplos, façam cristãos fortes como vocês. É o que Paulo estava dizendo. E é o que Deus está dizendo para nós. É exatamente isto. Não é? É exatamente isto que Paulo estava a tentar trazer. Então, esta aqui é a nossa lição, não é? Para hoje, que era de hoje, estamos a falar aqui sobre o mistério, não é? O mistério de Cristo, o mistério que foi revelado. Então, este é o mistério que foi revelado. Então, que não fique com você, vai e faça como Paulo. Faça como Paulo. Paulo é um pregador de tempo integral. Todo o tempo ele estava lá para pregar. Mas nós, devido às nossas ocupações, não temos todo o tempo. Mas aquele tempinho que nós temos, vamos usufruir ele de melhor forma, pregando o Evangelho de Deus, anunciando o Evangelho de Deus. E que você, como eu também, sejamos como Paulo, um cristão eficaz em si mesmo e eficiente, que procura fazer a obra de Deus o mais rápido possível. Então, esta é a nossa lição para hoje, não é? Amanhã, ou seja, já terminamos aqui o capítulo número 1, não é?
Já terminamos o capítulo número 1 e próxima semana estaremos tocando no capítulo número 2, fazendo estudo do capítulo número 12, do número 2, não é? E estaremos fazendo estudo do capítulo número 2 com o tema o processo, não é? O processo espiritual do crente. O processo. Hoje eu disse que Paulo, ele era cristão eficiente em si mesmo e ele ia pregando o evangelho com muita eficiência, com rapidez. Agora, na próxima semana, vamos acompanhar o processo deste cristão que recebe a palavra de Deus, não é? O processo é exatamente isto. No capítulo número 2, versículo número 1 a 7. Então, este vai ser o nosso tema da próxima semana. Então, que Deus continue abençoando aí, não é? Eu sinto que Deus falou comigo. Eu acredito que Deus também falou consigo. Então, que Deus continue abençoando. Quero orar consigo neste pouco tempo para que Deus venha fazer com que esta palavra tenha efeito, não é? Eu vou orar mesmo para Deus incomodar, não é? Incomodar cada um de nós. Ganha alma, ganha alma. Há um versículo que o nosso pastor usa aqui. O versículo diz assim: quem ganha alma, sábio é. Então, vamos nessa, né? Vamos nessa. Devido à pandemia é difícil nos reunir para orarmos, mas uma SMS de fortalecimento é muito forte. É muito, não é? É muito, meu Deus. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graça por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Não tem outro. Pai, quando as portas estão fechadas, o Senhor aparece no meio e diz que a paz esteja convosco. Pai, o Senhor é aquele que quando as nossas forças acabam, o Senhor coloca novamente força. O Senhor é Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pelo entendimento, te agradecemos, ó Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito. Encha-nos com tua graça, com teu Espírito Santo. Continue falando aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Que o Senhor abençoe os nossos pastores que estão no Brasil. Que o Senhor abençoe, ó Pai amado, o pastor Adamo. Que o Senhor abençoe, ó Pai amado, o pastor Itamar. Que o Senhor abençoe, ó Pai amado, o trabalho que tem se feito. Que o Senhor abençoe, ó Pai amado, o trabalho que tem se feito lá. Que o Senhor também abençoe o trabalho que tem se feito aqui. Que o Senhor abençoe, ó Pai amado, em nome de Jesus. E se tem alguma coisa, Jeová, que tem se levantado para impedir o progresso, e Pai, eu quebro agora em nome de Jesus. E eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor continue nos dando entendimento. Em nome de Jesus. Faça-nos, ó Pai amado, compreender, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Entregamos tudo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje, amanhã e para todo sempre. E toda a igreja canta. Amém. Amém. Amém.